Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de conversar com o professor Sandro Lobo Araújo, que é professor na Unipac, aqui em Montes Claros, e é contador público. Trabalha nesta área há 14 anos com contabilidade pública. Já, inclusive, lecionou na Unimontes num curso sequencial de contabilidade e finanças públicas, uma área especializada. Eu pergunto ao professor Sandro a principal diferença, professor, entre uma contabilidade comercial, industrial, particular e uma contabilidade pública. Professor Valdir, a principal diferença que nós temos entre a contabilidade pública e a contabilidade comercial se dá nas leis. São duas leis distintas, que regulamentam o modo de contabilizar. Para a contabilidade pública, nós temos a Lei 4.320 de 1964. Para a contabilidade comercial, nós temos a Lei 6.404, que posteriormente e mais recentemente ela foi editada para a Lei 11.638/07. Outros pontos que eu gostaria de denominar aqui de diferenças, professor, é quanto aos princípios. A contabilidade pública ela se atém aos princípios da contabilidade e aos princípios orçamentários, a questão do orçamento. Toda a administração pública ela tem que ter um orçamento para a administração. E a contabilidade comercial apenas ela se atém aos princípios fundamentais da contabilidade. Quanto aos regimes também, a contabilidade pública, ela até então, ela adota os regimes de caixa e de competência. A contabilidade comercial, ela apenas faz os registros através do regime de competência. E, por fim, nós temos, e podemos elencar, o principal também e importante diferença entre os sistemas público e comercial é o sistema de contabilização. A contabilidade pública tem 4 sistemas: orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. Enquanto a contabilidade comercial, ela registra os atos contábeis e fatos ao sistema patrimonial e de resultado. Então, basicamente, a diferença entre pública e comercial se dá nesses pontos que eu acabei de definir para o senhor. Professor Sandro, de 2007 para cá tem havido algumas reformulações, tanto na lei da contabilidade quanto nas decisões do Conselho Federal de Contabilidade. Esse conjunto de normas está dando agora uma nova cara para a contabilidade dos órgãos públicos. Essa nova contabilidade dos órgãos públicos, como que ela está pronta para ser implantada? Quais seus pontos principais? Perfeitamente. A partir de 2007, o Conselho Federal de Contabilidade, em atendimento às normas internacionais de contabilidade, juntamente com a Secretaria do Tesouro Nacional, tem criado um novo manual de contabilidade aplicada ao setor público. A contabilidade agora não será só chamada de contabilidade pública, e sim contabilidade aplicada ao setor público, ou seja, a mesma contabilidade, a ciência contabilidade, ela será aplicada ao setor público com as mesmas regras para as empresas, ou seja, os conceitos de patrimônio financeiro, esses conceitos agora são os mesmos conceitos para a contabilidade. E a Secretaria do Tesouro Nacional tem preparado os municípios para isso. Já deu início a uma série de treinamentos aos contadores públicos por todo o Brasil. Isso é de responsabilidade da ESAF, da Escola de Administração Financeira do Governo Federal, preparando os municípios para essa nova metodologia. Vai ser um novo plano de contas, um plano de contas que vai atender ao governo federal, aos governos estaduais e aos governos municipais.
tudo com a mesma padronização, ou seja, a partir daí, né, as contas públicas do Brasil terão um só formato, uma só metodologia de ser aplicada e publicada. Professor, duas perguntas em uma. Certamente você, como um estudioso, um professor da disciplina de contabilidade, está bastante informado sobre essa nova metodologia de contabilidade aplicada ao setor público. Certamente também você já participa de alguns cursos preparatórios para esta realidade. Esta é uma pergunta se você está participando sempre, está atualizando os conhecimentos nesse ponto. E a outra pergunta é, a partir de quando que esta nova contabilidade será obrigatória para os municípios? Eu tenho participado já de cursos, como eu falei, promovidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, junto com o Conselho Regional de Contabilidade em Belo Horizonte. Já temos participado de cursos preparatórios para essa nova metodologia, né? Inclusive, os cursos são ministrados pelos técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional de Brasília, né? Preparando as prefeituras, os contadores para essa nova contabilidade. Quanto ao prazo, professor Valdir, os municípios, os estados e a União passarão por um processo de migração para essa nova contabilidade. A partir já do ano que vem, a partir de 2011, alguns procedimentos já serão implantados. Obrigatoriamente, a União e os estados a partir de 2012 e, finalmente, os municípios totalmente implantados a nova metodologia de contabilidade pública aplicada ao setor público em 2013. Então, esse processo vai ser gradual, né, já a partir do ano que vem e, finalmente, obrigatório a partir de 2013 para todos os municípios do Brasil. Professor Sandro, às vezes em sala de aulas eu tenho a oportunidade de dizer que a lei de responsabilidade fiscal não é uma lei para advogado ler, é uma lei para contador ler. Quais os principais pontos da lei de responsabilidade fiscal, e você pode até dar uma opinião se você concorda com essa qualidade dessa lei de responsabilidade fiscal ser muito mais de contabilidade do que de advocacia propriamente dita. E a minha pergunta seria, quais os pontos da lei de responsabilidade fiscal que afetam a contabilidade pública, por exemplo, no município de Montes Claros? Sim, a lei de responsabilidade fiscal, como o senhor bem disse, ela é uma lei extremamente técnica, né? Uma lei que trata exclusivamente da contabilidade e finanças dos órgãos públicos, seja da União, dos estados e dos municípios. E, na prática, né, no município de Montes Claros, a gente tem cumprido, né, a lei desde o ano 2000, né, quando ela foi editada. A lei ela foi publicada em 4 de maio do ano 2000, esse ano se fez 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde os municípios passaram a ter obrigações suplementares à Lei 4.320 no cumprimento do seu orçamento, desde a elaboração do orçamento, a partir da lei, a elaboração dos orçamentos municipais passaram a ser a ter mais critério, mais uma informação técnica, né? E até a questão da transparência fiscal, né? Hoje também a lei já atinge a questão de da transparência de publicar as informações e a população. Especialmente nesse caso, professor, eu achei muito interessante você falar nessa transparência dos gastos e das receitas públicas da contabilidade, que é uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei complementar determinou que esses gastos sejam mostrados para a comunidade. Quais os pontos da transparência nas receitas e nos gastos na aplicação do dinheiro público que a contabilidade pública mostra para o público de Montes Claros? A Prefeitura de Montes Claros, ela vem já publicando através do seu site, né, na internet,
os gastos e a arrecadação a cada 2 meses, conforme preconiza a lei, né? A lei de responsabilidade fiscal determina que a cada 2 meses se faça uma prestação de contas e é encaminhada ao Tribunal de Contas, e essa prestação de contas ela é publicada na internet. E também a cada 4 meses, né, se publica também um relatório de gestão fiscal. Isso, né, a lei ela veio exatamente promover uma transparência para que o cidadão, para que o munícipe possa acompanhar toda a arrecadação do seu município e em que local, onde que os recursos estão sendo aplicados, né? Essa é uma inovação da lei que veio, né, para que o cidadão possa acompanhar, né, de onde ele esteja, os gastos e a arrecadação do seu município. Professor, essa transparência entre esses pontos mostrados para a comunidade, há, no caso de Montes Claros, uma audiência pública. Você podia nos dizer sobre essa audiência pública que é realizada, periodicidade, quem pode participar, local? Perfeitamente. A audiência pública ela é realizada a cada 4 meses, conforme determina o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A realização dela se dá no plenário da Câmara Municipal de Montes Claros, em audiência aberta, com participação dos vereadores e da população em geral, né? Qualquer pessoa pode participar, onde nesta audiência pública nós apresentamos todo o balanço da Prefeitura em relação às receitas e às despesas por um período dos últimos 4 meses. Então, esta audiência, ela demonstra, né, tudo aquilo que o município arrecadou, tudo aquilo que o município gastou, né, de uma forma transparente, aberta, né, em uma audiência realizada, né, no plenário da Câmara, para que todos possam acompanhar. Inclusive, né, essa audiência ela é transmitida para toda a cidade através, né, da televisão, né? Existe o canal da TV Câmara que coloca no ar essa reunião, onde nós apresentamos, né, junto com os demais assessores do prefeito, aos vereadores e à população e à comunidade de vereadores, os dados a essa prestação de contas. Professor, vamos ver se você concorda comigo. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que, em havendo uma não aprovação da contabilidade pelo Tribunal de Contas do Estado, há sanções para o prefeito, o responsável pela cidade, que é o prefeito. Você confirmaria essa informação? Quais os problemas que enfrentaria um prefeito que não tem suas contas aprovadas? Sim. A Lei de Responsabilidade Fiscal, um dos pontos que mais chama a atenção da população é em relação aos restos a pagar, né? É um item que vem sendo discutido, né, quanto ao cumprimento dessa lei. O que seriam esses restos a pagar? Seriam, ao final de um mandato, a administração deixar contas a pagar, sem recursos financeiros. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela, juntamente com a Lei de Crimes Fiscais, prevê sanções para a administração pública que não cumprir essa determinação de não deixar contas a pagar ao final de um exercício, né? Isso, pelo Brasil afora, né, a administração pública tem que cumprir em todos os municípios do Brasil, em todos os estados, inclusive também a União. Professor, eu gostaria que você falasse em rápidas palavras sobre, após o fechamento da contabilidade, qual o destino e os atos finais da contabilidade e algo mais que você queira nos colocar para o nosso telespectador em tom de despedida. Bom, ao final do ano, né, quando se encerra a contabilidade, no mês de dezembro, é elaborada uma prestação de contas anual. Essa prestação de contas, ela vai resumir toda a movimentação financeira, orçamentária e patrimonial da administração. Esta prestação de contas além de encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
é também remetida à Câmara Municipal, ficando à disposição dos vereadores e da população, juntamente com a documentação que é encaminhada à Câmara, para que as pessoas possam pesquisar e se instruir melhor, né, sobre os dados da contabilidade da administração pública municipal. Então, anualmente, essa prestação de contas ela é feita e enviada ao Legislativo para apreciação e também ao Tribunal de Contas. Orientando o Direito, teve o privilégio de conversar com o professor Sandro Lobo Araújo, que é professor da área de contabilidade, especialmente de contabilidade pública, e contador da Prefeitura de Montes Claros há 14 anos seguidos, com vasta experiência. Todo o agradecimento ao professor Sandro, e nós pedimos ao nosso telespectador que nos espere, porque amanhã, em Querendo Deus, nós apresentaremos um programa diferente.